Graça e paz. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, que na verdade é o título da mensagem, né? Quando eu falo assim o tema, o título, de certa maneira, no sentido genérico, é a mesma coisa, né? O tema da minha mensagem é esse assunto aqui. Mas o título, especificamente, eu pensei em botar assim: o calcanhar de Aquiles do crente. Mas eu não quero assim dar muita bola para a mitologia grega, né? E talvez nem todos os irmãos saibam o que é o calcanhar de Aquiles. Aí eu pensei também em botar o seguinte título: a criptonita do crente. Aí piorou, né? Porque aí talvez alguns irmãos não saibam nem o que é isso. Mas desde criança que eu era muito viciado em ler gibi. Parte do meu treinamento começou lendo gibi. Deus me treinou lendo gibi, né? A leitura de gibi me deu um conhecimento, o meu vocabulário aumentou substancialmente naquela fase, né? Então, aqueles que hoje, por exemplo, estão ligados com essa Marvel, né? Sabe o que é a criptonita. Existe até um livro evangélico que eu tenho na minha estante lá, chamado Criptonita. E aí, eu disse: rapaz, sabe da coisa? Eu vou simplificar. Eu vou botar o título assim: o ponto fraco do crente. Aí dá para todo mundo entender, né? Qual é o ponto fraco do crente? Porque Sansão, ele tinha um ponto fraco. E aí a Dalila fez tudo para descobrir qual era o ponto fraco de Sansão, né? Aí Sansão, o que a gente pode fazer para lhe derrotar, né? Para lhe tirar o seu poder? E Sansão começou a brincar com isso e acabou revelando para Dalila qual era o ponto fraco dele. Dalila fez tudo para... E aí eu quero dizer que... Qual era o ponto fraco de Sansão? Revelar logo o segredo, Sansão, né? O ponto fraco do crente chama-se pecado. A gente pode fazer... O ponto fraco do crente, a criptonita do crente, né? É pecado. O calcanhar de Aquiles do crente é pecado. Então, Satanás já sabe disso. Nós precisamos saber também, né? O que pode derrotar um crente? Pecado. Então, diante disso, eu quero discorrer na Escritura em alguns textos. Primeiro no Antigo Testamento, capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Eu vou ler alguns versículos. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Verso 21. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Verso 24. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Então vejam aí que a morte de Urias, o heteu, está registrada nesse texto 3 vezes. Essa expressão, né? Morreu também Urias, o heteu. Então morreu o teu servo Urias, o heteu. Só que Urias era um crente. É isso que eu quero agora
contextualizar, né? Urias era um crente, como qualquer de nós aqui. Isto porque Israel estava em guerra. Israel estava em guerra, literalmente, contra os amonitas. Os amonitas. E nessa guerra, o povo de Israel, o exército de Israel, era, por assim dizer, a igreja. Nós somos o exército de Deus. No Novo Testamento agora a igreja é o exército de Deus. E existem várias figuras para representar a igreja no Novo Testamento, né? Eu já disse várias vezes aqui, olha. A igreja pode ser considerada uma família, a família de Deus. A igreja pode ser considerada uma milícia, né? Hoje fala tanto em milícia no sentido pejorativo, porque a palavra milícia passou a ter uma conotação criminosa. Mas na Bíblia não. Na Bíblia a igreja é uma milícia, né? Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então a igreja é uma milícia. Tomara que ninguém, né, vai pensar aqui errado sobre isso, né? E a igreja é o roçado de Deus, a lavoura de Deus, uma plantação de Deus. Então, existem várias figuras que descrevem o que é a igreja, mas a igreja é um exército em guerra. Isso aqui é literal. Olha. A igreja é um exército em guerra. Cada crente é um soldado desse exército. Naturalmente, no exército tem generais, né? Tem oficiais, tem soldado, tem os praças, tem os oficiais e tal. Aliás, existem 3 livros que eu tenho. Os generais de Deus, né? Então, como Israel está em guerra com os amonitas, o povo de Israel é a igreja. E aí, espera-se que Deus esteja do lado de Israel, que é o seu povo, e que Deus proteja o seu povo dessa guerra. A diferença é que no Antigo Testamento, os inimigos do povo de Deus eram seres humanos, no caso aqui, uma nação, os amonitas. E eles estavam cercando a cidade famosa dos amonitas, era Rabá dos filhos de Amon, ou Rabá dos amonitas. Então essa era a cidade sede, a cidade real dos amonitas. E nessa guerra a gente pergunta o seguinte: Urias, que era do exército de Deus, era do exército de Israel, ele morreu nessa guerra. Ele chegou bem perto do muro da cidade de Rabá, cidades antigas, cidades muradas, e os flecheiros atiraram do muro e mataram Urias, o heteu. Aliás, e Urias não era um soldado comum, ele não era um soldado qualquer. Urias era um dos 37 valentes de Davi. Urias era um gibor, Hagiborim. A tradução que eu creio correta é herói. E aí a pergunta que nos atinge é: e nós aqui, irmãos, que nós somos o exército de Deus de hoje, só que a nossa luta hoje, a nossa guerra, nós estamos literalmente em guerra, só que a nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra nenhuma nação estrangeira. A nossa luta é contra anjos caídos, seres espirituais, invisíveis, uma hierarquia espiritual de seres invisíveis, espíritos. Aí a nossa situação é mais complicada, porque eles viam os seus inimigos, nós não vemos os nossos. Mas nós estamos na mesma guerra, mas os princípios que regiam a guerra física, literal de Israel com seus inimigos, são os mesmos princípios que regem a nossa guerra com os demônios, Satanás e suas hostes, os seus anjos, né? Então, numa guerra, por isso que eu falei sobre o ponto fraco do crente, os inimigos naturalmente vão procurar saber assim: qual é o ponto fraco dos crentes? Existem livros famosos como A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu, e O Príncipe de Maquiavel, e tantos outros livros que orientam sobre a questão da guerra. Só que a Bíblia também orienta, principalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela nos ensina a respeito de guerra.
E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, olha, já que Urias morreu nessa guerra, nós podemos morrer nessa guerra também? Satanás e os seus demônios podem nos matar nessa guerra contra ele? A resposta é pode. Porque os princípios são os mesmos. Então, a pergunta é, já que o ponto fraco do crente, o seu calcanhar de Aquiles, a sua criptonita, que Satanás sabe muito bem qual é pecado, o que pode levar o crente a sucumbir nessa guerra, a perecer nessa guerra, a ser morto nessa guerra, a ser derrotado nessa guerra, chama-se pecado. Por isso não adianta romantizar a coisa, né? Ah, nós somos mais do que vencedores e tal, não vai nada nos atingir. Se não vai nos atingir se não tiver pecado. Mas se tiver pecado, pode nos atingir. Aí agora, já que estou tocando nesse assunto de Urias, já que Urias morreu, mesmo fazendo parte do exército de elite de Israel, ele foi acertado por flechas do muro dos amonitas. Aliás, o Novo Testamento diz assim: erguendo sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são flechas incendiárias. Aí diz que o escudo da fé é que pode nos proteger dessas flechas que mataram Urias. Aí a questão é essa: qual era o pecado de Urias? Que eu vou mostrar agora para os irmãos, né? Porque o pecado de Davi, ou os pecados de Davi, são muito famosos. Quando nós lemos esse texto aqui, a gente já pensa logo nos pecados de Davi. Mas hoje eu não quero falar dos pecados de Davi, eu quero falar do pecado de Urias. Porque Urias só morreu porque ele tinha um pecado. E nós temos que nos corrigir, porque se nós tivermos o mesmo pecado, nós podemos ser mortos também, da mesma maneira como ele foi. Então vamos ver aqui qual era o pecado de Urias. Urias, irmãos, ele estava dentro de uma hierarquia, né? Como eu sou um militar aposentado, para ligar a linguagem civil, eu era da reserva, agora eu sou reformado. Então eu estou muito bem familiarizado com a questão hierárquica. Nos militares sabe muito bem o que é a hierarquia. E aí, naturalmente, a palavra hierarquia, ela vem da Bíblia, né? No grego, hieron, que significa templo, daí para onde vem a hierarquia. Ela na verdade, está na criação de Deus a hierarquia, né? Por isso que Deus colocou a hierarquia em tudo que Ele fez. Esse negócio de dizer que tudo é igual, todo mundo é igual, é um engano, uma mentira, um engodo de Satanás para fazer as pessoas tropeçarem. Urias estava dentro de uma hierarquia. No exército era assim. Eu vejo que a Constituição brasileira, de vez em quando eu vejo lá, às vezes eu leio a Constituição, eu tenho a Constituição Federal na minha cabeceira, lá no meu criado mudo. Raramente eu leio, mas de vez em quando eu vou lá para ver alguns pontos. Então, por exemplo, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, ou é o comandante supremo, se eu não me engano a expressão é essa. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso é muito forte, né? Se for levado ao pé da letra, é muita autoridade que o presidente tem pela Constituição, né? E lá em Israel, quem era o comandante supremo das Forças Armadas, talvez tiraram isso da Bíblia, né? Porque era Davi. Davi era o rei. Como ele era o rei, ele era o comandante supremo das Forças Armadas. Aliás, Davi, não só ele era o comandante supremo, como ele era o maior guerreiro das Forças Armadas de Israel. Só que ele tirou umas férias, né? Mas na hierarquia estava assim: Davi era a maior autoridade do exército de Israel. Aí eu quero dizer para vocês aqui que Davi, num certo sentido, representa Jesus. Quem é o comandante em chefe da igreja é Jesus. Ele disse: a minha igreja, a igreja dele, edificarei a minha igreja. Mas abaixo de Davi estava Joabe, general do exército. 4 estrelas, acho. Não sei nem se tem 5, mas se tiver, o Joabe era desse aí. Joabe era o comandante do exército. E abaixo de Joabe estava Urias. Então na hierarquia, Davi, Joabe e Urias.
Só que Urias, ele cometeu um equívoco, porque ele convivia com Joabe lá no campo de batalha. Joabe estava lado a lado com ele lá no campo de batalha, e Davi estava aqui no palácio de férias. Eu acho que por algum momento Urias esqueceu que o comandante maior dele era Davi, e que antes dele estar debaixo da autoridade de Joabe, ele estava debaixo da autoridade de Davi. E aí eu vejo aqui no texto que Urias estava pronto para obedecer qualquer comando de Joabe, porque ele diz assim: Joabe, meu senhor, está lá no campo em tendas. Mas ele esqueceu que Davi ainda era maior autoridade do que Joabe. E as ordens que... aliás, Davi deu uma ordem, deu um comando para Urias, e ele desobedeceu. Então o pecado de Urias foi rebeldia. Foi isso que o levou à morte. E aí qualquer crente antigo sabe, na sua vida, observando a igreja, que aqueles que praticaram esse pecado de rebeldia foram fortemente disciplinados por Deus. Então vou mostrar para os irmãos aqui no texto qual foi a rebeldia de Urias. A partir do verso 8, diz assim: depois disse Davi a Urias, observe a ordem que Davi deu para Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Davi não disse assim: você não quer descer para a sua casa não? Eu queria lhe pedir um favor, vai lá para a tua casa. Não, Davi deu uma ordem: desce a tua casa e lava os teus pés. Eu vou mostrar como Urias desobedeceu essa ordem de Davi. Vamos ver aqui. No verso 9 diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Eu grifei aqui onde está: não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. De novo, né? Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Ele está insistindo naquele comando que ele deu. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Para mim é forte aqui. Quando Urias disse, não farei tal coisa, ele quer dizer assim: não desço. Desce a tua casa, não desço. Rebeldia de Urias contra o seu líder maior, que era Davi aqui. Aí, verso 13: e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Você vê, irmão, que o Espírito Santo repete no texto essa expressão, que Urias, apesar de ter recebido uma ordem de Davi, ele desobedeceu repetidamente. E o Espírito Santo registra várias vezes a mesma expressão: ele não desceu à sua casa, ou seja, não cumpriu a ordem que Davi lhe deu. Aí o que aconteceu? Nós já sabemos, que a gente conhece a história, né? Urias foi morto pelos amonitas da cidade de Rabá, flechado. E quem foi que entregou Urias na mão dos seus inimigos? Os seus próprios líderes. Davi mandou uma carta para Joabe, pelas mãos de Urias, dizendo assim: coloca Urias no local mais perigoso da batalha. Tipo assim, vai ser missionário lá na China, coloca ele para ser missionário lá na China, para ele morrer lá. É mais ou menos isso. Talvez eu esteja até exagerando, né? Mas é por aí. E aí, irmãos, vem aquela questão. A questão que está aqui é a questão da hierarquia. Joabe, que era o general do exército, comandante do exército,
poderia ter desobedecido essa ordem, porque, como eu fui militar, ainda sou, né? Militar é uma ideologia, né? Dizem sim, ordem absurda não se obedece. Mas será? Acredito que o Código Penal Militar diz algo desse sentido, que não se obedece ordem manifestamente ilegal. E aí acontece aqui, Joabe poderia ter desobedecido Davi, porque ele conhecia Urias, sabia que era um herói, sabia que era um homem honrado, sabia que era um homem valente, um dos seus principais homens. Mas Joabe, ele tinha em tão alta conta a obediência ao seu chefe, que ele preferiu mandar Urias para o local mais perigoso para que ele morresse, do que desobedecer a Davi. E ele colocou Urias lá no local mais perigoso e Urias morreu. Agora pode ler todo o texto e o contexto. Apesar de Deus ter castigado duramente a Davi, ter repreendido Davi pelo profeta Natã, agora não estou me lembrando se é o profeta Natã ou o profeta Gade, Natã. Mas Deus não diz nada sobre Joabe. Deus não censura Joabe. Deus não fala nada. Porque aí vem aquela questão, né? Que eu não vou ser assim dogmático de dizer que você deve obedecer às ordens absurdas do seu líder, ou ilegais, ou pecaminosos. Não vou dizer isso, porque isso é ser um fanatismo, né? Mas o que leva-se em conta aqui é que a ordem que o líder deu para o seu subordinado, e ele desobedeceu, custou a vida dele, porque rebeldia. Agora, irmãos, eu não quero me demorar muito aqui nesse Antigo Testamento. Eu quero ir para o Novo Testamento, porque o princípio é esse, olha. Quem entregou Urias na mão dos seus inimigos foi os próprios líderes dele. O líder maior, que era Davi, e o líder imediato, que era Joabe. Foram eles mesmos que entregaram o seu liderado nas mãos dos seus inimigos. A pergunta é, e essa doutrina se sustenta à luz do Novo Testamento? Vamos ver. Qual é o ponto fraco do crente? Pecado. No caso aqui, nós vamos ver pecado de rebeldia. Mas rapidamente eu quero passar em 1 Coríntios capítulo 5, em que, veja só o mesmo princípio, irmão. Assim como Davi e Joabe entregaram o seu liderado Urias na mão dos seus inimigos, aqui, Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, entrega um dos irmãos da igreja nas mãos de Satanás. Só que o pecado aqui agora não era rebeldia, aqui nesse caso aqui era um pecado sexual, pecado de natureza sexual. E esse texto é chamado assim, o incestuoso de Corinto. Que ele tinha se envolvido com a madrasta dele, né? Imagina que seja a madrasta dele. O texto diz a mulher do pai dele. Verso 5, 1 Coríntios 5, 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás. Lá sim, Davi, seja entregue aos amonitas, porque lá é físico, né? Aqui é espiritual. Por causa desse pecado aí que esse jovem estava cometendo. Ou seja, qual é o ponto fraco do crente que pode destruí-lo, levá-lo à derrota diante dos seus inimigos? Pecado. Eu não vou me deter muito nesse texto de Coríntios, porque eu quero ir mais para frente e ver o mesmo princípio na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, que tem uma coisa semelhante aqui, é assim, o pecado agora que está referido aqui, 1 Timóteo 1, versos 19 e 20, o pecado que está aqui registrado chama-se blasfêmia. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 1, 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Olha só, este mandamento é uma ordem, como Davi também deu um mandamento para Urias, né? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo,
que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Ó, milícia, militar, né? Significa, militar é lutar, trabalhar, agir, né? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Assim como Davi entregou Urias, seu liderado, na mão dos amonitas, Paulo agora entregou, agora foi 2, naquele lá era um jovem de Corinto, agora ele entregou 2 irmãos aqui, Himeneu e Alexandre. Qual era o pecado de Himeneu e Alexandre? Aqui está dizendo, para que eles aprendam a não blasfemar. Então, foi um pecado de blasfêmia. E diz aqui que eles haviam, Paulo diz para Timóteo, conservar a fé e a boa consciência. O que esses 2 irmãos não fizeram, né? Conservando a fé é você continuar crendo no que a Bíblia diz, né? E a boa consciência é assim. Tem uma questão, a Bíblia fala muito de boa consciência. A boa consciência é assim, irmãos. A minha consciência não me acusa de nenhum pecado. Isso que é a boa consciência, né? Por isso que nós, os crentes, nós precisamos estar fazendo frequentemente uma introspecção, uma análise da nossa consciência, examinando, né, a nossa memória, para ver se há algum pecado. Tipo quando Jesus disse assim: quando trouxeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai lá e te reconcilia com o teu irmão. Então, a boa consciência é assim: a minha consciência não me acusa de nenhum pecado. Aí Paulo diz assim: Timóteo, você conserva a fé e a boa consciência, porque Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre, né? Himeneu e Alexandre, esses 2 irmãos da igreja, eles rejeitaram a fé e a boa consciência. Ou seja, assim, olha, a minha consciência está me acusando de alguma coisa, mas não estou nem aí, não vou ligar não. Aí diz aqui, naufragaram na fé. Porque a nossa vida cristã, ela é comparada com um barco, né? Que vai singrando as águas. Aparece na Bíblia, em vários lugares, um barco, né, navegando sobre as águas. A nossa vida cristã é assim, um barco navegando sobre as águas. Aí nesse caso aqui, o barco desses aqui afundou. Fizeram naufrágio na fé. Eles naufragaram na fé, porque eles fizeram pouco caso da fé e da boa consciência. E aí ele diz aqui: eu entreguei esses 2 para Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. Então eles blasfemaram. Não diz aqui especificamente qual foi a blasfêmia. Eu percebo que existe por aí um entendimento equivocado a respeito do que é blasfêmia, né? Mas quero dizer aqui, aproveitar e dizer o seguinte: sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é algo que você verbaliza. Porque, como Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito não terá perdão nem neste mundo nem do vindouro, alguns dizem assim: então blasfemar é não crer em Jesus, porque a única maneira de se perder é não crer em Jesus. Não é verdade não. Blasfemar não é não crer em Jesus não. Blasfemar é verbalizar algo depreciativo contra Deus, ou contra as coisas de Deus. Blasfemar é sem falar. Eu lembro que Jó, no livro de Jó, fala muito desse negócio de blasfêmia. E Jó oferecer sacrifícios de madrugada, ele diz assim: porventura meus filhos terão blasfemado contra Deus no seu coração. Então, esses 2 irmãos, Himeneu e Alexandre, eles blasfemaram. E aqui não diz que tipo, esse texto aqui, como o próximo que eu vou mostrar, ele fala muito da responsabilidade da nossa língua, né? O que nós falamos é muito sério. Por isso que Jesus disse: pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Bem faz aquela pessoa que antes de falar pensa bem, porque
as nossas palavras têm grande responsabilidade, não são neutras, trarão consequências, né? E aí eu vou para o outro texto, que o outro texto não diz que Paulo entregou para Satanás, mas como menciona, nesse caso aqui, menciona Himeneu e Alexandre, foram entregues a Satanás por Paulo, entregue aos seus inimigos. Agora, no outro texto que eu vou ver agora, não fala Himeneu e Alexandre, fala Himeneu e Fileto. Mas como o Himeneu está nos dois textos, eu imagino que pode ser o mesmo pecado, né? A mesma questão. Por isso que eu vou lá para 2 Timóteo 2,17. Aliás, eu vou comentar antes do 17, para que os irmãos vejam lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, começa do verso 14. Diz assim: traz estas coisas à memória, olha a memória, lembra? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Aí eu já quero chamar a atenção para o pecado desses dois irmãos que vai ser mencionado aqui, é que com as palavras dele que eles estavam falando, eles estavam pervertendo os ouvintes. Mas na frente, no verso 18, termina dizendo assim: e perverteram a fé de alguns. Então ele está dizendo aqui, olha, as nossas palavras não são neutras. O que nós falamos ou vai trazer edificação para a vida das outras pessoas, no caso aqui os crentes, né? Ou então vão perverter os ouvintes, né? Perverteram a fé de alguns. Ele usa duas vezes a mesma expressão. Desses dois irmãos aqui, que nesse caso aqui são Himeneu e Fileto. Creio que é mesmo o Himeneu lá do texto anterior, que lá ele estava associado com Alexandre, e aqui ele está associado com Fileto. Aí diz assim, verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui eu quero dizer, quando ele diz para Timóteo que maneja bem a palavra da verdade, ele está dizendo assim: Timóteo, você como obreiro de Deus, como um pastor de Deus, você deve manejar bem a palavra da verdade. E quando a palavra que é usada aqui é manejar, literalmente tem a ver com espada, porque você maneja a espada, né? Você tem a espada na mão, né? Urias tinha para manejar a espada, tem a ver com a espada na mão, manejar isso aí. Como obreiro que não agora, tem que se a palavra que ninguém maneja, né? Porque a palavra sai da boca. Quando ele diz só que lá em Apocalipse, Jesus volta tendo uma espada de 2 gumes na boca. Como obreiro de Deus, como um pastor de Deus, e é com ela que ele mata você deve aquela multidão. bem a palavra da verdade. Então, quando eu falo assim, Timóteo, você que é um pastor de Deus, você deve manejar bem a palavra da verdade. Porque esses que estão falando aí essas coisas que eles não entendem, eles não manejam a palavra da verdade. Por isso que eles estão dizendo besteira, e por isso estão corrompendo a fé de alguns daqui, e perverteram a fé de alguns. Quando ele diz isso são para a perversão dos ouvintes, duas vezes ele usa essa expressão. Como obreiro de Deus, como um pastor de Deus, porque eles não manejam bem a palavra da verdade. Bem a palavra da verdade. Então, e aí ele diz aí, você que é um pastor de Deus, 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Sempre a questão da mordomia da boca, da mordomia da fala, né? O que nós dissemos, a palavra que está na nossa boca, ela vai trazer fruto, ou bom ou ruim. Aí vem verso 17: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Novamente, o Himeneu está aqui, né? Agora, eu estudei um pouco essa expressão aqui, irmãos, olha só. A palavra desses roerá como gangrena. Algumas traduções dizem assim, comerá. E aí a NVI, no lugar de gangrena, ela bota câncer. E aí eu fui estudar o que? A palavra gangrena está no grego. A palavra grega, é transliterada para o português com um pouco de modificação, mas é gangrena, é no grego. Aí disse, o que é alguma coisa gangrenada? E é praticamente sinônimo de câncer. Aí ele diz lá assim, é um tecido necrosado por falta de circulação sanguínea
ou morte das células. Ele diz que é produzido por bactérias, ou seja, o tecido do corpo está sendo gangrenado, porque essas palavras mal colocadas, que foram colocadas aí, elas se tornaram uma espécie de gangrena, que ela foi comendo, se alimentando do tecido do corpo, e tornando o tecido necrosado. Necrose é morte em grego. Necrosado é sem vida, morto, por falta de circulação sanguínea e por apodrecimento produzido por bactérias. Ele diz, essas palavras que são aí mal empregadas, que atingem o corpo de Cristo, produzem essa gangrena, que ela vai corrompendo o tecido e pode destruir todo o corpo, se não for estancado. Isso, olha, que é o Espírito Santo, através de Paulo, inspirado. Ele está dizendo o perigo de palavras que saem da boca de pessoas despreparadas, a quem Deus não chamou, mas que Satanás usa para que essas palavras, como uma doença mortal, espiritual, vai destruindo o corpo de Cristo. Aí Paulo diz aí, a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui, eu creio que Paulo declina qual é realmente a blasfêmia que eles cometeram. Heresia. Agora, que é heresia? A heresia que eles inventaram, porque eles não manejam bem a palavra da verdade, é que a ressurreição já tinha acontecido. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai discorrer sobre isso, longamente. Eu não vou para aquele texto lá, eu já estou terminando. Mas agora eu entendo que aquela blasfêmia que aqueles irmãos cometeram lá, que as palavras que saíram da boca dele, era uma heresia, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E portanto que a ressurreição futura, física, do corpo, não aconteceria mais. Uma heresia que hoje circula por aí, em alguns lugares. Geralmente por pessoas despreparadas, né? Então, e aí, nesse texto aqui não diz, mas no texto anterior diz, que Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E eu entendo hoje que a blasfêmia deles era essa, uma heresia. Quando eles disseram que a ressurreição já tinha acontecido, que não aconteceria uma ressurreição futura, essa era a blasfêmia. A heresia que saiu da boca deles era uma blasfêmia contra a palavra de Deus, que atesta em tantos lugares que haverá uma ressurreição futura do corpo físico. E por causa disso, irmãos, esses irmãos, eles foram entregues a Satanás, assim como Urias foi entregue aos amonitas e morreu. Por causa disso, Paulo entregou a Satanás. O que Satanás vai fazer com ele? Satanás é bom? Não, Satanás, eu vou te entregar aqui na tua mão essas pessoas aqui. Quando Deus entregou Jó nas mãos de Satanás, a primeira coisa que fez, ele matou os 10 filhos. Depois tirou tudo que eles tinham. Então, meus irmãos, esse é o ponto fraco do crente. O ponto fraco do crente é pecado. Às vezes nós nem sabemos que nós estamos em pecado em alguma área. Você vê aqui que são vários tipos de pecado. O de Urias foi rebeldia, o de Corinto foi um pecado sexual, aqui esse foi um pecado de blasfêmia, ali de heresia, mas torna vulnerável a nossa condição de soldado do exército de Cristo. E a nossa segurança é a nossa integridade nessa área aí, porque o livro de Provérbios diz assim: quem anda em integridade anda seguro. Amém. Agora nós vamos orar, né? Ficar em pé.